A Faria Lima fez o L. Se teve um apoio vamos supor, você falou das elites e tal. Acho que o apoio mais escancarado, assim, tirando essas questões, você tá falando da mídia, Globo, tratamento, nas campanhas, foi a Faria Lima, porque a Faria Lima fez uma cartinha com um monte de gerente de fundo, dono de banco, empresas do mercado financeiro como um todo, dizendo que o Lula se comprometeu com a austeridade. Lula se comprometeu com o teto de gastos, que o Lula se comprometeu em manter as contas públicas em ordem, em não pisar no acelerador quando o assunto for gastar demais, entendeu? Que o Lula fez, não vai aumentar imposto, que o Lula não vai fazer isso e etc. E agora o que a gente vê é a Câmara aprovando, né, que vai ter que começar a taxar dividendo no Brasil. Vai ter que. A gente viu agora o Lula aumentando a taxa de juros e mantendo na sua máxima. A gente viu vários e vários impostos sendo criados pelo Haddad, o imposto das blusinhas e tudo mais. Agora vai cruzar os dados da pessoa pelo Pix e para poder verificar se a pessoa movimentou ou não a questão do valor do teto do imposto de renda, enfim. Um monte de coisas. Mas o Lula prometeu, gente. O Lula prometeu, né? Pena que ele não tá cumprindo nada. Você acha que a Faria Lima vai continuar apoiando o Lula na próxima eleição? Eu não sei, porque é um jogo, os caras da Faria Lima, eles não têm muito... Tem grupos, né? Tem os que são burros mesmo, os que olham e falam assim, não, o Lula... Existe um mito muito grande de que o Lula fez uma boa gestão financeira no primeiro governo. Existe esse mito. Esse é um mito muito repetido. E o que aconteceu no primeiro governo, no primeiro ciclo do governo Lula, até o final do segundo governo, que a coisa começou a desandar, e o governo Dilma, foi que houve dois grandes booms no Brasil, né? O boom demográfico, onde você tem uma quantidade enorme de pessoas se juntando à força de trabalho na idade produtiva, e o outro boom, que foi o boom da China, e se conecta com aquilo que eu falei no primeiro... Boom das commodities. Vou chamar aquele primeiro bloco. Então, o Brasil, na prática, só para as pessoas de casa, é muito fácil explicar isso sem muita tecnicidade de economista, dizer para o seguinte: o orçamento do Brasil dobrou nos primeiros 6 anos do governo Lula. O orçamento, olha o que eu estou dizendo. O orçamento do Brasil dobrou nos primeiros 6 anos do governo Lula. O que significa isso, cara? Significa que o governo Lula tinha... No meio do governo, o Lula passou a ter o dobro do dinheiro que tinha o Fernando Henrique no seu último ano de mandato. Em valores reais, tá? O dobro do dinheiro. Aí eu falo para você o seguinte: você ganha 5 mil reais na sua casa. Aí você está começando a entrar em dívida de cartão de crédito, etc, etc. Aí eu falo assim: você vai ganhar um aumento agora. Você vai passar a ganhar 10 mil reais. Vou passar a ganhar 10 mil reais. O que um bom gestor faz? Ele fala assim: poxa, se eu ganho 5 hoje e gasto 7 e estou todo endividado, eu vou passar a ganhar 10, eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar gastando 7 e vou usar os outros 3 que eu passei a ganhar para pagar as minhas dívidas e não ter mais que pagar juros e ficar com caixa mais positivo. Caixa, exato. E aí, a partir daí, as próximas gerações, né, daqui a 2, 3 anos, eu não vou ter mais que pagar juros de cartão de crédito, e aí vou, em vez de gastar 7, vou 5, e aí eu posso ter uma sociedade onde eu gero caixa, eu poupo dinheiro para a sociedade, e reduzo imposto, etc. Né? Você vai imaginar uma coisa assim. Não. O que o governo Lula fez foi que ele dobrou a arrecadação e quase triplicou o gasto. E as pessoas acham que foi um bom governo. Eu digo para você que o governo Lula, o primeiro governo Lula, aumentou a dívida do Brasil em mais do que todos os presidentes do Brasil, desde Marechal Deodoro até Fernando Henrique, somados. Se você somar o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, até Fernando Henrique, em 4 anos, o Lula endividou mais o Brasil do que esses caras. Todos, somados. Minha nossa. Gastou tudo, então.
Ele dobrou a arrecadação, gastou tudo e endividou o Brasil na soma do que tudo que o Brasil tinha se endividado até aquele momento da sua história. E aí vem um cara da Faria Lima e fala assim, não, a relação dívida-PIB tá boa, então o país está bem. Eu vou só dando um soco na cara de um desgraçado desse. Meu Deus do céu. Só dando um soco na cara de um desgraçado desse. Aí o cara vai e assina cartinha para democracia. Aí o Lula, o cara que fez essa gestão, obviamente, essa conta chegou. Chegou quando? Chegou no governo Dilma. Em 2015, 2014 para 2015, 2015 mais especificamente, o Brasil mergulha na sua pior crise econômica da história, pior do que a da pandemia. A consequência começa no governo Lula. E os caras da Faria Lima dizem assim, não, esse cara mesmo, como tinha uma relação dívida-PIB boa ali num primeiro momento, ele manteve o tripé macroeconômico, esse cara é um cara responsável. Eu falo assim, pô, não tem como explicar. Então, existe gente que está dentro de um grau de burrice. Existem os outros, as outras pessoas, que eu me engano que eu gosto. Ah, vamos dizer que é isso aí, vamos botar o Lula, a gente dá uma pedalada, porque no mercado financeiro, ganha na alta e ganha na baixa. Então, estão nem aí, pô. Os caras vão ganhar dinheiro. Entendeu? Se eles vão apoiar o Lula em 26, é que o problema dessa história é que tem uma hora que o porquinho quebra. Você mata a galinha dos ovos de ouro. E aí, quando você entra num estado de empobrecimento geral do país, o Brasil está muito pobre, cara. Tá difícil mesmo. Vocês não têm ideia de quanto vocês estão pobres. Eu digo para vocês não têm ideia de quanto vocês estão pobres, cara. Eu vi que para você estar no topo dos 10% da economia de qualquer estado do Nordeste, se você ganhar 3 mil reais de renda familiar, você está no top 10% da renda familiar no Nordeste. 10%, top 10% ganhando 3 mil reais, cara. 3 mil reais são 400 e poucos dólares, cara. O salário mínimo para alguém que trabalha 40 horas aqui no estado da Flórida, o salário mínimo, vai te dar aí perto de 2 mil dólares. 2 mil dólares é o salário mínimo. É. Que são mais ou menos 11, 12 mil equivale reais. a que profissão aí, por exemplo? Eu tô falando, dá um pouquinho, tem que fazer uma conta aqui, deixa eu fazer uma conta. O salário mínimo, vamos fazer essa conta aqui ao vivo, que eu acho que vale a pena. Acho que o salário mínimo na Flórida é 12 dólares, tá? 12 dólares, se você trabalha 40 horas por semana, dá 480 dólares por semana, que vezes 4,2 dá, eu fiz a conta certinho, dá 2 mil dólares dá 2016 dólares, aproximadamente 2 mil dólares por mês de salário mínimo, que dá 12 mil reais. Certo. É o mínimo, é o que você vai trabalhar no McDonald's ou no caixa do supermercado para ganhar. É o emprego de base aqui. Vocês ganham 1/5 disso. Para estar no top 10%. Vocês entendem o quão pobre vocês estão? Cara, vocês estão fudidos. Desculpa o bom português. Um amigo meu estava conversando com um grande amigo. Eu fiz faculdade de comunicação, né? Fiz na PUC do Rio. E um dos grandes amigos meus, meu melhor amigo da faculdade, um amigo que eu ia para casa dele no Leblon, ficar indo pra praia quando dava tempo. Pô, era o cara, assim, o meu melhor amigo na faculdade. Ele tava conversando, trocando ideia comigo. E ele tava falando, ele se mudou para Niterói. E ele tava me contando quão ruim tá o Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, nascido e criado no Rio. Ele falou, porra, Leblon, você não consegue andar na rua, porra, é um pedido. Aqui em Niterói tá um pouco melhor, mas Leblon, porra, violência horrorosa, a barra onde você morava, pô, é um inferno e tal. Aí ele me falou assim, cara, e tá tudo muito caro. Eu falei, pô, muito caro. Ele, cara, um apartamentinho na Zona Sul tá, porra, 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais. Aí eu falei assim, 200 mil dólares? Pô, isso é muito barato. Ele, porra, pra gente aqui é muito caro, velho. Eu falei, não é isso, Imagina cara. o cara trabalhar pra juntar 1 milhão e 200 mil dólares se o cara ganha 3 contos por mês, como você falou. Como, cara? Você tá no top 10%. Então vocês estão muito ferrados, cara. Vocês não estão entendendo o quão ferrados vocês estão.
Entendeu? E fora, cara, o Brasil é uma várzea, cara. Isso aí é uma. Se for o Eduardo, eu posso dizer a vocês que esse será uma das grandes plataformas dele, o candidato como candidato à presidência. Mas se eu fosse candidato à presidência, Paulo Figueiredo, eu posso dizer a vocês que a minha plataforma de governo seria centrada em um único ponto: segurança jurídica.